Bom dia, pessoal. Bom dia, Irma. Bom, o nosso trabalho é sobre a primeira tópica e explicando de um modo bem geral o que é a psicanálise, é um procedimento, de investigação dos processos mentais, um método de tratamento e uma disciplina científica. Então, durante as investigações de Freud, as investigações sobre as etiologias das patologias, a etiologia da psicopatologia, Freud estabeleceu a teoria do trauma, que após a identificação das suas limitações foi descartada. E assim foi concebido os dois principais fundamentos da psicanálise, que é o da multideterminação e o do inconsciente. E assim ele passou a buscar modelos de figuras metafóricas que permitissem uma abstração, como também teorias que servissem como um conjunto de hipóteses a serem confirmadas cientificamente ou empiricamente, e também concepções metapsicológicas que permitissem um grande campo de investigação. Assim, como uma concepção metapsicológica, Freud concebeu o aparelho psíquico, que perpassou por diferentes modelos, assumindo em cada modelo diferentes figuras metafóricas. O aparelho psíquico, nas diferentes tópicas e modelos, ele tem um cunho virtual, isto é, ele não é fisicamente localizável, mas sim mentalmente identificável. Ele é uma organização psíquica, com uma disposição de conteúdos e de funções mentais que são divididas em instâncias, que possuem diferentes funções e atribuições, e que hoje se sabe que essas instâncias estão em constante movimento, em constante dinâmica. Bom, o consciente é como o indivíduo ele percebe o mundo exterior, né? Que o consciente é onde o indivíduo ele direciona voluntariamente a atenção para lembranças, fantasias, desejos e pensamentos conscientes. E o consciente, ele trabalha junto com outro pedaço, que é o pré-consciente, que são pensamentos que ficam inconsciente por um tempo, mas eles não são reprimidos. Os que são reprimidos são o inconsciente. Bom, concluindo, após o indivíduo perceber o mundo exterior e seus sentimentos e suas informações selecionadas a partir de recursos verbais, torna-se assim uma parte consciente dos processos psíquicos do indivíduo. E outro aspecto interessante é que o consciente ele funciona de acordo com as regras sociais, respeitando o tempo e o espaço, onde se dá então as relações do nosso dia a dia. O consciente ele é a nossa capacidade de perceber e controlar o nosso conteúdo mental, como as lembranças, fantasias, desejos e os pensamentos inconscientes. Na tentativa de Freud de trazer para o plano científico o que era visto dentro da clínica psicanalítica, ele definiu o pré-consciente como uma barreira de contato, uma instância intermediária que agiria como filtro entre o consciente e o inconsciente. A ideia de recalque passaria por ele, onde seria definido o que emergiria para o consciente e o que ficaria submerso no inconsciente. Dentro de suas funções está também a de ser um pequeno arquivo para as representações palavras, que são um arcabouço mnemônico de palavras ouvidas pelas crianças e a forma como elas as significaram. E sua característica mais marcante, como dito por Zimmermann, foi a capacidade de recuperarmos informações lá contidas através de atos voluntários de esforço. Bom, então a gente vai falar um pouquinho do inconsciente agora. O inconsciente ele é a camada mais profunda da psique. Para Freud, a vida mental ela é dividida em inconsciente e consciente, sendo que o inconsciente ele é a maior porção desse. Pensamentos e sentimentos que não conseguimos acessar voluntariamente a qualquer tempo. Então, o inconsciente ele contém pulsões, urgências, instintos. Nós talvez não tenhamos consciência, mas essas ações elas são motivadas pelo inconsciente. Então, às vezes você pode ter a consciência de uma ação, mas você não sabe qual que é a motivação dela. Então, às vezes você sabe, você tem a consciência de que você, por exemplo, está apaixonado por uma pessoa, mas você não sabe por que aquela pessoa especificamente, por que você se apaixonou por ela, por que as características daquela pessoa te atraem. E às vezes as respostas dessas perguntas
estão todas contidas no inconsciente e a gente não vai saber. Ele é o mais arcaico dos mecanismos psíquicos e por isso ele é de difícil compreensão. O inconsciente ele lida com questões reprimidas por não serem bem aceitas pelo indivíduo ou sociedade. Inclui as fantasias primitivas ou originais. Nesse local, há pulsões que nunca emergiram, repressões primárias. Ele está insistentemente tentando acessar as camadas superiores. Então, o que está no inconsciente está sempre tentando subir. Só que para que ele possa subir, ele precisa passar por 2 filtros. E existe um filtro no pré-consciente e um filtro no consciente. Se esse material que está tentando subir do inconsciente para as camadas superiores, para ele conseguir passar por esses filtros, normalmente ele precisa se maquiar, ele precisa se travestir de outra coisa. E quando ele consegue fazer isso, ele deixa de ser uma coisa do inconsciente, quer dizer, ele não exatamente deixa de ser, só que ele nunca mais vai conseguir ser reconhecido como uma coisa do inconsciente, porque agora ele vai ter uma vestagem completamente diferente. Então, quando você olha para aquilo, você não a reconhece mais. A continuação do inconsciente, Freud divide em dinâmico, descritivo e topográfico. O primeiro tem influências em nosso comportamento e é o mais utilizado pelo método psicanalítico. No inconsciente estão as origens dos medos, explicações para algumas atitudes, motivos pelas quais buscamos algumas situações. É por isso que a psicanálise ela tem foco no inconsciente. Ela tenta identificar qual que é o problema no inconsciente e trazer ele para o consciente, que é uma camada onde esse problema pode ser trabalhado. O inconsciente, como sistema, ele funciona de acordo com leis especiais, que estão desprovidas de lógica e de noção de tempo, espaço e causalidade, formando o que se denomina processo primário do funcionamento psíquico. O Freud ele entende que o inconsciente ele só pode ser provado indiretamente. Através de quê? De sonhos, de atos falhos, de esquecimentos. O inconsciente é uma vertente tão importante na psicanálise que Freud começou a desenvolver a teoria do inconsciente no livro Interpretação dos Sonhos, em 1900, e ele fez um livro todo sobre isso, que ele publicou em 1905, que é o ensaio sobre o inconsciente. Uma outra questão é por que a primeira tópica é importante. Basicamente, o grupo entendeu que um dos fatores é por ela ter sido o primeiro modelo, que foi a base sobre a qual Freud foi depois desenvolvendo e estruturando todo o pensamento que deu forma ao aparelho psíquico como um todo, né? Então, ainda que ela tenha tido falhas e tenha sido necessário introduzir algumas modificações, a segunda tópica não a despreza. Ela vem para complementar, para agregar novos níveis, enriquecer a explicação, né? Tanto é assim que a primeira tópica pode ser considerada como aquela que trouxe ideias inéditas e que permitiram à psicanálise superar muitas das resistências que o Freud enfrentava na época. Ele tinha essas ideias consideradas, né, muito diferentes para o momento, mas a partir de quando ele foi utilizando tudo isso na prática e comprovando a eficácia dessas proposições, a ideia, né, da primeira tópica foi se consolidando enquanto uma possibilidade séria de tratamento e cura dos distúrbios mentais. Tem um autor que resume a importância da teoria topográfica, dizendo que com ela, Freud demonstrou como os comportamentos e sentimentos são influenciados por ideias, pensamentos e sentimentos inconscientes, conflitantes entre si, bem como pelos desejos e pensamentos conscientes. E ainda que tais influências podem resultar em confusão mental, sintomas e mesmo doenças, como as classificadas como somáticas, que são aquelas que se valem do corpo como expressão das condições psicológicas. Outro ponto que a gente achou importante salientar aqui é a visão dos pós-freudianos sobre a primeira tópica. Porque a maioria dos psicanalistas pós-freudianos, eles optaram por partir da segunda tópica para construir sua teoria. Porém, tiveram alguns importantes psicanalistas que se basearam nessa estrutura da primeira tópica. A Karen Horner e a Melanie Klein, elas mantiveram a concepção da primeira tópica proposta pelo Freud nas suas teorias. Então, elas usaram exatamente o que o Freud falou. E, para além disso, a Klein ainda desenvolveu técnicas específicas lúdicas para o acesso ao inconsciente da criança e também construiu as teorias das fantasias inconscientes e das atividades fantasmáticas conscientes, que são grandes partes da sua teoria, que partiram da primeira tópica de Freud.
Então, muito importante. E Lacan também parte da primeira tópica de Freud, mas não fica exatamente com a estrutura que ele propôs. Ele modifica um pouco e diz que o inconsciente, ele se constitui a partir da linguagem e na sua teoria do significante. Bom, agora falando a respeito das considerações, né, que o grupo discutiu e chegou a pequenas conclusões, inicialmente a gente achou muito positivo entender esse processo todo em que Freud percorreu, né, até chegar nessas conceituações e para trilhar toda a teoria. E, claro, assim, a gente tem uma compreensão maior do todo, né, do consciente, do pré-consciente e inconsciente, que até então eram termos que a gente tinha um conhecimento prévio, um pouco raso, assim, nada muito aprofundado. E ver como essas estruturas fazem o sentido e tem uma conexão, né, em si. E, além disso, a gente achou muito interessante também a forma como que a teoria de Freud, assim, ela impulsionou, né, foi uma teoria propulsora para poder desenvolver novas teorias e ampliar esse repertório teórico, né, para a gente conseguir ter uma maior compreensão de todo esse dinamismo psíquico que o ser humano tem e, assim, enfim, conseguir e entendendo um pouco melhor para a gente poder futuramente aí se identificar, né, com algumas perspectivas em específico. E também no decorrer do estudo, eu acho que a questão de que aos poucos a gente vai se identificando, né, os conceitos vão fazendo mais sentido a partir da identificação pessoal de cada um, de que de fato existe, né, a estrutura a partir dessa ideia de que a gente consegue associar o termo ao que, enfim, às vezes a gente já experienciou, né, já vivenciou. E isso faz a gente ficar ainda mais instigado para poder continuar estudando sobre isso e descobrindo todo o arcabouço teórico que Freud foi desenvolvendo, né.